Hum, Sintam-se abraçados, sintam-se beijados. Bem-vindo mais uma videoaula do nosso projeto de Anatomia e Fisiologia Humana. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema muscular, né? E respiratório, certo? E vamos lá para a nossa videoaula? Vamos! Sejam bem-vindos! E aí, vamos falar, né, do nosso sistema muscular, vamos ver quais são as patologias, algumas patologias relacionadas a esse sistema. Vamos falar também do sistema respiratório, algumas patologias também relacionadas ao sistema respiratório. Na aula anterior, né, nós falamos sobre o sistema circulatório, né? Nós falamos sobre a grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, né? Falamos sobre as características da veia, as características das artérias, que são vasos que vão fazer o quê? Que vão conduzir sangue até os órgãos, e esse sangue vai levar o que? Oxigênio e nutrientes, que é de fundamental para a sobrevivência, né? Para que o órgão viva é necessário oxigênio e nutriente. E quem, né, vai transportar, qual é a estrutura que vai transportar esse sangue? Veias e artérias, né? Falamos também sobre as patologias relacionadas a esse sistema, né? Patologias como acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular cerebral hemorrágico. Falamos da insuficiência venosa crônica e falamos, né, também sobre arritmias cardíacas, né, que existe um tratamento para essas arritmias, tanto taquicardia, que é quando o coração está batendo acima do normal, quanto a bradicardia, quando o coração está batendo abaixo do normal, certo? Falamos que é muito importante que vocês estudem sobre essas patologias, estudem a forma de tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Falamos também sobre a hipertensão, que é uma doença cardiovascular que gera várias complicações, né? Como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, que é uma das consequências de não se tratar adequadamente a RAS, né? Hipertensão arterial sistêmica. Então, vimos que é um sistema, né, muito complexo, é um sistema que se ocorrer patologias, essas patologias, ela tem que ser tratada adequadamente para que não se leve, não se tenha complicações. Vamos à nossa pergunta norteadora de hoje. Quantos músculos tem o nosso corpo humano? Né? Quantos músculos tem o corpo humano e qual, né, a sua função? Então, assim, nós vamos responder, nós não, vocês, né, vão ter condições de me responder e se autorresponder também logo após a nossa videoaula. Vamos dar sequência. Então, nosso sistema muscular é um sistema formado por um conjunto de músculos. Então, assim, a gente, né, observa um músculo, quando a gente vai ao quê? Vai ao açougue, né, e a gente olha ali a musculatura ali do boi, né? Percebe também um músculo quando a gente está fazendo o quê? Exercícios físicos, você vai perceber que o seu músculo ele vai ficar o quê? Com uma hipertrofia, ele vai crescer, aquele músculo vai ficar mais definido, mais bonito, mais trabalhado. É isso? Então, nosso sistema muscular, ele é o que? Ele é formado por um conjunto de músculos, né? E esse conjunto de músculo, ele corresponde ao que? A 50% do nosso peso corporal.
E a contração, né, desse sistema, desses músculos, eles vão ser responsáveis por diversas funções, né? Essas funções estão relacionadas ao que, Josi? A movimentação. Então, no momento em que eu faço o quê? Com que eu ando, eu corro, né? Eu mastigo um alimento, eu faço a deglutição, né, de um alimento, de um líquido. No momento que eu solto um beijo, no momento que eu faço o quê? Algum movimento, né? No momento que a pessoa também faz suas necessidades fisiológicas, como urinar, defecar, tudo essas funções estão relacionadas ao que? A movimentação de um conjunto de músculos. Lógico que esse sistema vai trabalhar junto com o nosso sistema nervoso, né? Mas é necessário que esses músculos respondam, né, a esses estímulos do nervoso para que ele faça, né, sua função de movimentação, né? Seja uma movimentação no nosso músculo esquelético, seja a movimentação no nosso musculatura cardíaca, seja uma movimentação na nossa musculatura lisa, aquela musculatura que nós vamos falar daqui a pouco, que vai compor o nosso, né, estômago, nosso intestino, né, nossa pupila, né, onde nós vamos encontrar a musculatura lisa. Então, funções dos músculos, né? Funções dos músculos, nós falamos o quê? Que esses músculos, eles vão garantir a movimentação do nosso corpo, vão promover a estabilização da nossa postura. Então, quando eu fico ereta, essa minha posição de estar ereta vai ser o quê? Né? Graças ao quê? A nossa musculatura, nossos músculos, né, esqueléticos. A nossa também movimentação do nosso sangue, por quê? Porque a parede dos nossos vasos são revestidas o quê? Por músculo. Que músculos são esses? Já são músculos lisos, né? Mas toda essa movimentação do nosso sangue que vai passar o quê? Por vasos. Esses vasos, essa parede desse vaso vai ser revestida por musculatura. E qual é a musculatura? Lisa. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre esses tipos de músculos, certo? Que nós temos 3 tipos de músculos. Então, como falamos assim, essa movimentação do nosso alimento, né, no nosso sistema digestório, a eliminação da urina, né, o nosso sistema urinário, as fezes, também por essa parte do sistema digestório. Então, tudo isso está relacionado à movimentação, à função dos músculos, né? Associado a estímulos, né, do sistema nervoso, né? Isso tudo vai Vai garantir movimentos em todo o nosso corpo, movimento também como a nossa respiração. Então, para que eu faça esse movimento de respirar, inspirar e expirar, eu vou precisar o quê? Dessa musculatura, né? Que envolve toda essa minha parte aqui torácica, que envolve também minha musculatura aqui do diafragma. E isso, né, associado ao quê? Ao estímulo, né, do sistema nervoso. Tipos de músculos. Então, Josi, quais são os tipos de músculo que nós temos? Nós temos 3 tipos de músculo, né? O músculo chamado músculo, né? Musculatura lisa. Essa musculatura lisa é uma musculatura que está o quê? Que nós encontramos na pupila dos nossos olhos. Nós vamos encontrar o quê? Nessa região aqui toda do nosso aparelho digestório, né? Com nossa musculatura do esôfago, nossa musculatura do nosso estômago, do nosso intestino, a musculatura do nosso aparelho urinário, a musculatura do nosso aparelho reprodutor, a musculatura aqui dos nossos vasos sanguíneos.
Então, correspondem, né, à musculatura chamada musculatura lisa. Essa musculatura lisa, Josi, que nós encontramos nesses órgãos que nós acabamos de falar, ela tem o quê? Tem movimentos voluntários ou involuntários? O que vocês me dizem? Os movimentos são voluntários ou involuntários? Involuntários, né? Então, nossa musculatura lisa, ela tem movimentos involuntários, certo? E o outro tipo de musculatura, né, nós vamos encontrar onde? No nosso coração. Então, é a musculatura cardíaca, é o nosso músculo, né, miocárdio. Então, essa musculatura cardíaca que nós só vamos encontrar no nosso coração, ela é o quê? Ela tem um movimento voluntário ou involuntário, né? Quando meu coração dispara, né, esse disparar, essa movimentação, eu posso controlar? Não, né? Então, essa musculatura, ela vai o quê? Ela vai possuir movimentos involuntários. Então, nós temos o quê? Musculatura lisa, os movimentos são involuntários. Nossa musculatura cardíaca, que eu só vou encontrar no coração, é também involuntário. E a nossa outra musculatura, Josi, qual é? Musculatura esquelética. Por que esse nome esquelética? Porque está recobrindo todo o nosso esqueleto. E esse tipo de musculatura, me respondam aí, é voluntária ou involuntária? Eu posso mexer o meu braço, né, no momento que eu quero, a minha perna, né, eu posso fazer movimentos? Posso. Então, esse tipo de musculatura é o que? Voluntária. Então, eu posso movimentar a minha musculatura, né? Desde quando não se tenha nenhum problema relacionado, esse movimento vai ser o que? Voluntário. Entendidos? Então, aqui temos uma imagem, onde está mostrando aqui o tecido muscular estriado esquelético. Então, estriado, por que esse nome, Josi, estriado? Porque ele tem o que? Anatomicamente, ele tem umas formas assim estriadas. Por isso que quando, né, nós vamos aplicar, né, uma substância injetável, a posição do bicel, que é a ponta da agulha, tem que ser o que? Lateralizada, justamente para eu não machucar essa musculatura, porque ela é o que? Estriada, certo? E aqui nós temos o que? A figura do tecido muscular estriado cardíaco, que nós só vamos encontrar onde? Nós só vamos encontrar no coração. Então, falamos que esse tipo de musculatura é o que? Ele tem uma movimentação involuntária. Né? Falamos o que? Do tecido muscular não estriado, que no caso é o liso. Né? Então, ela também não tem o que? Essa movimentação não é voluntária, é involuntária. Então, a gente não pode controlar o tempo de movimentação que do alimento no nosso estômago, do alimento aqui, desses movimentos peristálticos que são realizados aqui também, né, no momento da nossa deglutição, a gente não consegue controlar. Então, por isso, são movimentos involuntários, diferente, né, da nossa músculo estriado esquelético, que é essa musculatura que vai revestir todo o nosso esqueleto. Então, essa musculatura é classificada como o que? Tem movimentos voluntários. Eu posso me movimentar voluntariamente. Esclarecidos a diferença, né? Então, temos 3 tipos de musculatura, né? A musculatura estriada esquelética, que reveste todo o esqueleto. Essa musculatura, ela tem o que? Ela tem movimentos voluntários. A nossa musculatura cardíaca,
que é a musculatura que vai revestir o nosso coração. Esse tipo de musculatura não tem movimento próprio, né? É involuntário. E temos o que? A musculatura lisa, né? Que a gente também falou que ela é o que? Tem movimento involuntário. Gente, falando aqui sobre musculatura lisa, né? Sobre esse músculo que vai revestir todo o nosso esqueleto. Então aqui nós vamos ter o que? Tem uma figura onde está aqui nos mostrando aqui a imagem de um músculo, né? De um músculo, né, estriado esquelético. Esse músculo estriado esquelético, gente, ele vai ser o que? Dividido em duas partes. A parte vermelha, essa parte vermelha, né, que é chamada também de ventro, né, de ventro muscular, é a parte maior do nosso músculo, que nós vamos encontrar o que? Fibras musculares, que vão ser responsáveis por a contração desse músculo. E vamos ter também aqui, ó, uma parte que vai ficar nessa extremidade, que é chamada de parte branca, que é composta por tendões, né? Então nós vamos ver o que vai formar esse músculo. Então o que forma esse músculo são duas principais proteínas, actina e miosina. Então, quando essas duas, né, proteínas elas, né, se unem, aqui ó, actina e miosina se unem, vai ocorrer o que? A contração do músculo. Então, para que eu contraia a musculatura, né, lisa, né, é necessário o que? Que haja o que? A junção dessas duas proteínas, actina e miosina. Então, essa actina e miosina, quando elas fazem, né, essa contração, aqui nós vamos ver, ó. Então, aqui, ó, actina e miosina. Então, aqui, ó, esse entrelaçamento dessas duas proteínas, né, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar a célula, né, muscular, né, que é a miofibrila. Então, essa miofibrila vai ser o quê? Vai ser a junção dessa actina com a miosina. E no momento que ocorre, né, essa contração muscular, que a gente faz essa contração, o músculo é contraído, né, aí no local onde ocorre essa contração, recebe o nome de sarcômero. Então, essa contração do músculo é chamada de sarcômero. Assim como também ocorre o que? O relaxamento desse músculo, né? Então, esse sarcômero está o que? Relaxado. Esse relaxamento pode acontecer o que? Naturalmente, quando a gente está o que? Com a nossa musculatura relaxada, ou pode acontecer também através de medicamentos, né? Como, por exemplo, um anestésico. Um anestésico vai ocorrer um relaxamento do músculo. Esse músculo ele não vai conseguir contrair devido ao quê? Devido às substâncias que vão impedir, né, que essa actina e a miosina ela tenha o quê? Um entrelaçamento para fazer com que esse músculo ele contraia. Entendidos? Como é o nome da fibra, né? Como é o nome da célula, né, que forma um músculo? Miofibrila. Essa miofibrila é formada através do que? Através dessa entrelaçamento da actina e miosina, que são duas principais o que? Proteínas, né? Para que ocorra a contração do músculo, é necessário que essa actina e miosina elas se entrelacem para formar essa contração, né? E quando ela, né, solta, acontece o que? Elas, né, separam, acontece o que? O relaxamento, certo? Entendidos? Então aqui ó, uma visualização dessa contração muscular, onde vai ter o que? Essa contração, essa ligação da actina e miosina.
Aqui nós temos aqui a figura, né, de alguns músculos. Então aqui tem um músculo, esse músculo aqui, ó, do pescoço, é chamado externo, né, músculo esternocleidomastóideo. Então essa musculatura aqui, ó, do nosso pescoço, esternocleidomastoideo. Essa partezinha aqui onde a gente às vezes coloca, né, vamos supor, uma criança, que a gente coloca aqui atrás, no circo onde o trapezista vai subir. Então essa parte aqui, esse músculo aqui dorsal é chamado trapézio. Esse musculatura aqui do nosso braço, ó, onde a gente toma vacinas, é o músculo deltoide. Aqui nessa parte aqui anterior do nosso tórax, aqui a gente tem o peitoral maior, né? O reto abdominal, o músculo oblíquo externo do abdômen, latíssimo, né, dorsal, ó, bíceps, né, quando a gente vai fazer o que? Exercícios físicos para aumentar a espessura aqui desse músculo bíceps, né, o tríceps também. Aí nós temos aqui músculos flexores dos dedos, né, que vão permitir essa flexão aqui dos nossos dedos. Músculos extensores dos dedos, quando a gente abre aqui as mãos, ó, extensores dos dedos. Glúteo máximo, né? Então aqui nessa região aqui, nessa região do dorso, né, glúteo, nessa parte do glúteo, nessa parte aqui externa, né, que é quadrante superior externo. Nessa parte aqui do quadrante superior externo é também onde a gente vai fazer a aplicação aqui de injetáveis, né, utilizando o mesmo procedimento, o bicel lateralizado, porque é um músculo, né? E aqui nós vamos colocar essa seringa também, ó, no ângulo de 90, e a aplicação vai ser aqui, ó, nessa musculatura, né, nessa musculatura aqui é o chamado o glúteo máximo. Então aqui essa parte aqui do glúteo máximo, onde tem uma maior massa muscular, mas a gente não pode fazer aplicação de injetáveis nessa parte, a gente vai ter que fazer aqui nessa parte do quadrante superior externo, porque fica livre, né, de nervos, certo? Aí nós temos aqui também o músculo sartório, adutor longo, reto femoral, bíceps femoral, gastrogênio, sóleo, que é nessa região aqui, ó, da perna. Então aqui são alguns músculos. Nós temos em torno assim de mais de 650 músculos, certo? Então a totalidade desses músculos vai ser o quê? O ser humano, ele possui mais de 650 músculos. Josi, quais são as patologias relacionadas ao sistema muscular? Então vamos ver algumas patologias. É importante, gente, que vocês deem uma estudada nessas patologias. Observem também como é feito assim o tratamento dessas patologias, quais são os medicamentos utilizados e qual é o tratamento também não medicamentoso, porque vocês, como atendente de farmácia, vocês vão precisar orientar o cliente de vocês, né? Vamos lá conhecer algumas patologias. Tem uma patologia também chamada assim, ó, distrofias musculares, né? Tem uma dessas patologias que é também classificada assim como a sigla AME. Então eu oriento vocês também que deem uma olhadinha, veja assim também, compartilhe, ajude, veja que forma que a gente pode, né, ajudar essas pessoas que são portadoras das distrofias musculares, como por exemplo a AME. Né? De que forma eu posso também ajudar essas pessoas, posso contribuir para ajudar. Então essa distrofia, né, está relacionada a distrofias musculares, constitui um grupo de mais de 30 doenças, né, mais de 30 patologias genéticas, né?
E muitas delas estão ligadas ao cromossomo X. Então é o que? Quem transmite na maior parte aí dessas distrofias já vai ser o que? O cromossomo X, o cromossomo da mulher, né? Que afeta principalmente, né, a musculatura. Então vai afetar essa proteína que está no nosso músculo, né? E vai provocar uma degeneração desse músculo progressivamente. Então são patologias que com o tempo, né, essa pessoa vai o quê? Pode ser o quê? Que seja assim muito agressiva. Então a criança já vai nascer já com essa distrofia muscular e aí ela começa a perder movimentos de deglutição, movimentos, né, com a parte também da musculatura esquelética, compromete também a musculatura cardíaca e todas essas complicações, né, podem levar à morte. Então o tratamento é feito tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. E eu peço que vocês derem uma estudadinha também nessas distrofias musculares. Temos também uma outra patologia, né, que é a fibromialgia. Então, gente, a fibromialgia é uma patologia que tem a maioria das pessoas, né, uma parte da população, vamos supor assim, 20% ou mais da população sofrem dessa patologia, né, chamada fibromialgia. Mas o que significa fibromialgia? Fibro, né, tendões e ligamentos. Nós vimos que o nosso músculo, né, a nossa musculatura lisa, ela é o que? Dividida na parte vermelha, né, que é justamente aquela parte das fibras musculares, e a parte branca, que são os tendões, certo? Então, fibro está relacionado aos tendões e ligamentos. Mia, né? Mia tá ligado o que? Músculo. Quando se fala assim, mialgia, são o que? Dores musculares. E algia tá relacionada ao que? A dor. Então, fibromialgia vai ser o que? Uma patologia que está relacionada a dores, né, difusa. O que é essa dor difusa, Josi? São dores em várias partes do corpo. Então, essa dor que perdura por mais de 3 meses, né? Essa dor em vários pontos do corpo, que às vezes o que? Aquela pessoa pode até falar assim, no sentido de que está doendo do fio do cabelo à ponta dos pés, né? E é uma patologia que vai causar uma dor que vai incomodar, porque vai levar um distúrbio do humor, distúrbio do sono, né? 15% da população ela vai ter assim sua vida produtiva afetada. Isso vai levar também a transtornos como depressão. E é uma patologia que ela não vai ser diagnosticada através de exames nem laboratoriais, nem exames radiológicos. É uma patologia que ela vai ser o quê? Diagnosticada clinicamente, através de uma anamnese ali com o cliente, de uma conversa com o cliente, de exame físico ali com o cliente, onde o médico vai o quê? Apertar ali aqueles pontos que são sensíveis, que já são conhecidos, né, sobre a patologia, e aquela pessoa vai o quê? Se queixar de dores muito fortes, né? Dores que incomodam a sua vida biopsicossocial, que vai incomodar aquela pessoa no seu bem-estar. E muitas vezes o que? Ela é desacreditada. Por que ela é desacreditada? Justamente porque ela não há, né, exames diagnósticos como exame clínicos, ou clínicos não, exames laboratoriais ou de imagem que comprovem, né? O que vai comprovar esse diagnóstico é justamente o que? O exame clínico, essa anamnese, esse exame físico, que vai o que? Comprovar que essa pessoa tem fibromialgia. Então essa fibromialgia ela começou o que? A ter uma importância maior a partir da década de 90, que então passou-se a estudar mais sobre essa patologia, e
né, ela tá o quê? Tem muitos médicos até que também acabam desacreditando, achando que aquela pessoa está inventando. Por quê? Porque não há sinais clínicos como edema, né, que é aquele inchaço, como acontece na artrite reumatoide, que essa pessoa vai ficar o quê? Com as articulações com edema, vai sentir, né, quando tem uma inflamação, né? Então na fibromialgia não há inflamação, né? Mas ocorre o que? A dor é verdadeira e tem os pontos, né, que são característicos aqui, ó, nessa região aqui, ó, cervical, nessa região aqui da articulação aqui, ó, do braço, essa articulação aqui do joelho, nessa parte posterior aqui também, nós temos aqui, ó, nessa parte aqui desse músculo aqui, deltoide, aqui trapézio, né? Nessa região aqui dorsal. Então esses são os pontos, né, que normalmente as pessoas que são portadoras de fibromialgia se queixam de dores intensas, né? E é uma patologia também que deve ser, né, estudada, levada a sério, porque isso leva muitas pessoas à depressão, porque a pessoa ela não consegue, né, viver ali tranquilamente, estar bem com dor, né? E por ser um diagnóstico, né, puramente clínico, as pessoas acabam desacreditando. Peço a vocês também que deram uma estudada, né, sobre essa patologia, quais são os medicamentos que são utilizados, analgésicos, né, são utilizados para essa patologia. Muitas pessoas necessitam também de antidepressivos porque acaba levando uma depressão, uma situação de modificação no seu estado de humor justamente por conta da dor. Cãibras. Quem nunca sentiu cãibra, hein? Quem nunca fez alguma atividade ali física e começou depois a ter cãibras, ou mesmo sem essa atividade física intensa, né, a gente pode o que? Ocorrer a cãibra. Então, o que é cãibra, Josi? Então, cãibra está relacionada a quê? Então, cãibra é o que? Contração involuntária. Então, é uma contração que eu não quis fazer, ela é involuntária e dolorosa, que acontece em um músculo ou então em um grupo de músculo que vão realizar o que? O mesmo movimento. E geralmente vai acontecer isso que após uma atividade física intensa, mas também pode acontecer o que? Em repouso, certo? E quais são as causas, né, que se tem conhecimento relacionado a essas cãibras? Uma das causas está relacionada ao que? A desidratação. Às vezes também é aquela pessoa que, mesmo ela em repouso, ela está desidratada, ela não está bebendo água suficiente. Então, aquele desequilíbrio, né, de fluidos corporais acaba o quê? Acaba interferindo nessa condução do impulso elétrico ali na célula muscular, né? Então, no momento que a gente está também fazendo exercícios físicos, é necessário o quê? Que a gente também faça ingesta de água, certo? Outra causa também está relacionada à eletrolítica, né? Esses eletrólitos como o sódio, o potássio, porque o sódio e o potássio ele acaba o quê? Ele é responsável pelo estímulo, né, da contração muscular. Outros eletrólitos também que já foram comprovados cientificamente é o cálcio, é o magnésio. Então é muito importante que a gente faça essa reposição eletrolítica, tanto fazendo uma boa ingesta de água quanto em alimentos também. E aí agora, né, vamos lá para o nosso sistema respiratório, né? Então o nosso sistema respiratório, gente, ele vai trabalhar, né, junto com o nosso sistema circulatório. Então, nós vimos o quê? Que nosso sistema, na aula anterior, nós falamos do sistema circulatório e vimos o quê? Que quando
vai ocorrer o processo de hematose, que é a troca gasosa, aquele sangue que está pobre em oxigênio, ele vai passar a ser rico em oxigênio, vai precisar de quê? Vai precisar da passagem pelos pulmões. E é lá nos alvéolos pulmonares que vai ocorrer o quê? Essa troca gasosa. Esse sangue que era pobre em oxigênio, ele passa a ser rico em oxigênio. Então, o nosso sistema respiratório, ele vai trabalhar, né, junto com o nosso sistema circulatório. Pergunta aqui para vocês, né, quais os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório? Facinho, né? Então, vocês vão me responder também daqui a pouquinho. Então, o nosso sistema respiratório, ele vai o quê? Uma das principais funções do nosso sistema respiratório é o quê? É levar oxigênio para os nossos órgãos vitais e eliminar o quê? O gás carbônico, né? Então, ele vai o quê? Trazer esse oxigênio no momento que eu inspiro e eliminar CO2 no momento que eu expiro, né? Auxiliando as nossas células no metabolismo, vai atuar, né, junto com o nosso sistema circulatório, como falamos. Então, nosso sistema respiratório também está envolvido com a nossa vocalização, a nossa voz, né? É formado o quê? Pelo nosso nariz, pela nossa cavidade, né, nasal, pela nossa faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões. Lá dentro dos pulmões nós vamos encontrar o que? Os alvéolos pulmonares. É quem vai ser responsável por essa troca gasosa, por a hematose. Aí vamos lá, então aqui ó, as estruturas, né, os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Então, nós temos aqui a nossa cavidade nasal. Nossa cavidade nasal, ela é o quê? Ela é muito irrigada, né, por vasos sanguíneos. E isso vai fazer com que o ar, ele entre já aquecido. Quando ele chega nos nossos pulmões também, ele já vai o quê? Chegar aquecido. Por quê? Justamente por conta dessa cavidade nasal, que ela é irrigada por vasos, né? Nessa cavidade nasal também nós vamos encontrar o que? Pelos. E esses pelos, eles vão o que? Filtrar as impurezas maiores. Então, no momento que esse ar passa, esse ar já vai entrar o que? Aquecido, né? E as impurezas maiores já vão ficar o que? Nesses pelos. A gente percebe que no momento que a gente está o quê? Limpando a nossa casa, fazendo alguma faxina, e às vezes a gente dá o quê? Uma espirrada e a gente vai perceber o quê? Que saiu ali poeira. Então é justamente aquela poeira que acabaria indo para os nossos pulmões, ela ficou o quê? Ela ficou retida aqui nos nossos pelos do nariz. Aqui, depois da nossa, né, cavidade nasal aqui, que a gente falou dessa função, tanto do aquecimento do ar, quanto dessa filtragem das partículas maiores, né? Aí nós vamos ter aqui uma estrutura aqui, ó, que é a nossa faringe. A nossa faringe é uma estrutura que vai fazer tanto parte do nosso sistema respiratório quanto digestório. Aqui, logo aqui, junto à nossa faringe, a gente vai ter uma estrutura chamada epiglote, né? É nessa epiglote aqui que vai existir uma válvula que vai impedir que o alimento, né, passe para a traqueia e sim desça para o esôfago em direção ao nosso estômago. Aqui nós vamos ter a nossa laringe, onde vamos encontrar aqui nossas cordas vocais, a nossa traqueia, né, que é esse tubo aqui, ó, cilíndrico. Essa traqueia, ela vai se ramificando, ela vai se dividir o quê? Ela vai se bifurcar e vai se dividir em dois ramos, né? Um ramo, né, principal, primário e secundário. Aí esses ramos, eles vão que se ramificando, vão formar os brônquios, né? Então essa traqueia se ramificou, formou os brônquios. Esses brônquios foram se ramificando, formaram o que? Os bronquíolos, né?
E lá no finalzinho dos bronquíolos, né, depois de mais ou menos aí umas 50 ramificações, nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares. Né? Aqui nós temos também as artérias e as veias pulmonares. Então esses bronquíolos, ó, já são os brônquios que já se ramificaram várias vezes e aí formaram os bronquíolos. Aí nós vamos ter também aqui, ó, dois pulmões, né, o direito e o esquerdo. Então, o pulmão direito, ele é maior que o esquerdo. Nosso pulmão à direita, ele tem 3 lobos, né? O pulmão à esquerda, ele tem 2 lobos, justamente porque por conta aí da localização do nosso coração, que ele vai ficar localizado aí no meio, no mediastino, e essa parte aqui, ó, do ápice do coração vai ficar o que? Direcionado para o lado esquerdo. Então, por isso, o nosso pulmão esquerdo, ele tem o que? Só 2 lóbulos, enquanto que o nosso pulmão da direita tem 3 lóbulos. Vamos lá, então a cavidade nasal, né? Nós falamos que o ar entra pelas fossas nasais. Essas fossas nasais são separadas por cartilagem. Essa cartilagem recebe o nome de septo nasal. Esse septo nasal, no interior, a gente viu que nós vamos encontrar pelos. Esses pelos vão purificar esse ar, essas partículas maiores vão ficar aqui nesses pelos. E esse nariz também, a gente viu que essa cavidade nasal é irrigada por muitos vasos. É composto também de células, né, ciliadas, são aquelas células com pelos, que vão ajudar na produção de muco, justamente o que? Para facilitar, né, expulsar alguma invasor, né? Então, essa tosse, essa produção de muco vai fazer com que expulse algo estranho que possa fazer mal se chegar até nossos pulmões, né? Então, aqui temos o teto da cavidade nasal possui células, né, com função olfativa, que é o olfato, para a gente sentir o cheiro, né? Nessa região, a mucosa também é bem irrigada, justamente para quê? Para fazer com que aqueça o ar já entre aquecido. A nossa faringe pertence tanto ao nosso sistema respiratório quanto ao nosso sistema gestório, através das coanas, que está ligada à cavidade nasal, né? E essa, né, vai se ligar à boca, se liga ao ouvido médio, às tubas auditivas, e depois também vai ligar o que? Ao nosso esôfago, né? Antes de ir para laringe, o ar é inspirado pelo nariz e passa pela faringe, né? Então a gente viu que na faringe vai existir logo abaixo da faringe o que? Vai existir uma estrutura, né, que vai impedir que o alimento vá, né, parar na nossa traqueia. A laringe. Então, a laringe, aí a gente vai falar aqui agora, é um tubo cartilaginoso de forma irregular que vai conectar a faringe com a traqueia. Então a faringe, né, ela vai ser conectada à traqueia através da laringe. Ela vai ficar situada na parte superior do nosso pescoço. A laringe possui estrutura cartilaginosa. Essa estrutura cartilaginosa aqui, ó, chama-se, né, epiglote. Então aqui corrigindo, ó, essa parte da epiglote que vai fazer evitar que o alimento, né, vá para o nossa traqueia, né, que vá para o aparelho respiratório. Então o alimento tem que ir para o nosso aparelho digestório. Então vai ficar aqui, ó, abaixo, né, da faringe.
junto aqui a laringe, que é uma estrutura cartilaginosa que é chamado de epiglote. Então aqui vai ter o que? Nessa epiglote, ela vai ter uma válvula que vai impedir que o alimento passe, né, por um aparelho respiratório. Caso ocorra esse desvio, né, a gente vai o que? Acabar tossindo. A gente percebe que quando a gente está o que? Conversando e falando, ou comendo e falando ao mesmo tempo, a gente percebe o que? Que às vezes vai algum alimento que tenta passar e a gente tosse e aí volta, né, ao normal. Ou às vezes a gente conversando muito, acaba que a gente se engasgando com a própria saliva e a gente, com aquele momento de tosse, a gente faz com que, né, essa saliva não vá para a traqueia. Laringe. Então na laringe vamos encontrar o que? As cordas vocais, né? O que são essas cordas vocais? São pregas horizontais que vão ficar o que? Na parede dessa laringe. Entre as cordas vocais há uma abertura, né? Essa abertura recebe o nome de glote, e é por essa glote que o ar entra na laringe, provocando uma vibração das cordas vocais e vai produzir o que? O som. Então, na face anterior do pescoço forma o que? Uma proeminência aqui laríngea, que tem algumas pessoas que chamam o que? De pombo de Adão. Ela é mais visível aqui no homem do que na mulher. Traqueia, então a traqueia, né? Falando em traqueia, né, vocês imaginem aí, pensem num aspirador de pó. Então, um aspirador de pó, né, ele tem o quê? Ele tem uma semelhança, né, com a traqueia. Ele foi projetado, né, por um engenheiro justamente o quê? Para fazer com que aspirasse o pó, né, e fez de uma forma semelhante a essa traqueia, né, com esses anéis cartilaginosos, justamente porque se não houvesse esses anéis cartilaginosos, no momento que fizesse a aspiração do pó, né, então ia acontecer o quê? Ia fechar, né, aquela parte ali, ó, daquelas anéis, né, que tem no aspirador. Então aqueles anéis que tem no aspirador foi projetado justamente, né, para no momento que a poeira passar, não fechar, né? Então assim a nossa traqueia, que é um tubo de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, tem em torno de aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro, de espessura. As paredes são reforçadas por uma série de anéis cartilaginosos, né? Esses anéis são justamente para impedir o quê? Que no momento que o ar passe, não se feche. Então esses anéis, eles vão ficar dessa forma, ó, eles não deixam que colabem, que fechem, né? A traqueia bifurca-se na região inferior, originando os bronquíolos, né? E esses bronquíolos, a gente viu que eles vão se ramificando, até chegar o quê? Aos brônquios. Ou até chegar aos bronquíolos. A traqueia, né, na sua região inferior origina os brônquios, né? E esses brônquios, eles vão se ramificando, em torno de mais ou menos umas 50 ramificações, aí vão formar o quê? Os bronquíolos, né? Esses brônquios formam os bronquíolos. E lá no final dos bronquíolos nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares. O epitélio é formado por células ciliadas, né? Justamente essa parte ali da parede ali dos bronquíolos, né? Dos brônquios. Eles são o que? Eles são formadas, né, por células ciliadas, células que vão ter aquela formação de uns cílios, justamente o que? Para, se alguma impureza entrou, que naquele momento vai haver o que? Uma filtragem antes que chegue até, né, os pulmões. Aqui servem para remover partículas e micro-organismos que entram, né, com o ar inalado, e se
né, acontecer de entrar alguma partícula, essa pessoa vai o quê? Essas células, né, ciliadas, que vão ficar aqui nessa parede dos brônquios e também dos bronquíolos, vai fazer com que haja o quê? Produção de muco, para aquela pessoa tossir, né? E vai servir como barreira para que não entre impureza no nosso pulmão. Então, nosso pulmão, os brônquios, né, vão penetrar nos nossos pulmões através, né, do hilo. Esses brônquios se ramificam muitas vezes e vão originar o que? Os bronquíolos. Esses bronquíolos vão penetrar no lóbulo pulmonar, ramificam-se, né? Ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios, que terminam nos alvéolos pulmonares. Aqui nós temos o que? Os alvéolos pulmonares, né? Que parecem uns cachinhos de uva, que é onde ocorre a troca gasosa. O sangue, que era pobre em oxigênio, quando chega até os pulmões, ele é direcionado aqui para os alvéolos pulmonares e ocorre o que? No momento de inspiração e expiração, inspirei, levo O2 para os alvéolos pulmonares. Expirei, elimino o gás carbônico, né, dos alvéolos pulmonares. Josi, quais são as patologias, né, relacionadas ao sistema respiratório? Então, nós vamos ver algumas patologias relacionadas ao sistema respiratório. E aí, o que vocês me dizem? Quais são as patologias que vocês já ouviram falar relacionadas ao sistema respiratório? Gripe, asma, DPOC, vocês já ouviram falar nessa doença DPOC, né? Câncer de pulmão, rinite, né? Faringite, amidalite. Então, vocês já ouviram falar em algumas patologias, né, relacionadas a esse sistema respiratório. Quem não já teve assim, um processo alérgico de uma rinite, que começa o que? A coçar essa região do nariz, o olho começa a ficar irritado, essa pessoa começa o que? A ter uma produção excessiva ali de muco e começa a ter um incômodo respiratório, né? Então, vamos lá ver algumas patologias? Então, asma, né? O que é asma? Gente, antigamente, né, há uns mais de 20 anos, né, mais de 20 anos, a asma era considerada uma doença que fazia parte do conjunto de DPOC. O que significa, Josi, DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Mas aí depois, com estudos, observou-se o quê? Que a asma, ela tinha tratamento e cura. Então, há uma boa parte da população, né, que tiveram asma na infância, então fizeram tratamento e ficaram boa, né? Ficaram bem, não tiveram mais asma. E aí, então, a asma, ela saiu, né, daquele conjunto de patologias chamada DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Crônica significa o quê? Que não tem cura, né? Tem o tratamento, mas não tem cura. E a asma é uma doença respiratória causada o quê? Por pessoas que têm alta sensibilidade a alguns alérgenos, né? Como, por exemplo, uma poeira, como, por exemplo, pelo de animais, por exemplo, cheiro de uma tinta, mudança brusca de temperatura. Aí há pessoas o que ela tem uma sensibilidade maior e ela começa o que? A ter obstrução nasal, a começar a ter tosse, e aquela tosse, ela o que? Ela começa a diminuir o espaço, né, de passagem do ar. Então, aquele local ali onde tem os brônquios e os bronquíolos, ó, onde vai passar o ar, começa a ficar estreito. Então, esse estreitamento leva o quê? Uma sibilagem. Aquela pessoa fica... E justamente o que é isso? Que às vezes a pessoa fala assim, tá piando, né? Tá cansando. Isso é o que?
a dificuldade que o ar está encontrando para passar. E essa pessoa, se tiver uma gravidade maior nessa passagem desse ar, né, essa pessoa pode chegar até a morte, né? Ter uma parada respiratória, evoluir para uma parada cardíaca. Então é necessário o tratamento. Então, para asma, há tanto um tratamento medicamentoso, né, alimentar, como um tratamento relacionado à exercitação do pulmão. Aquela criança, ela pode fazer exercícios físicos para melhorar essa estrutura da musculatura respiratória. Algumas fazem natação, outras já fazem o que? Um trabalho relacionado à flauta, né? A canto, contanto que faça o que? Trabalhos que façam com que melhore essa musculatura respiratória. Quais são os sintomas da asma? Então, ó, tosse seca. Então, aquela pessoa começa com a tosse seca, ou quando há uma mudança de temperatura, ou por algum contato com algum alérgeno, né, como por exemplo, cheiros fortes de tinta, de esmaltes, de poeiras, né, pelos de animais. Então, no momento que tem um contato com alérgenos, essa pessoa vai ter esse chiado no peito, que é justamente essa sibilagem, esse desconforto para respirar, né? Respiração rápida e curta, desconforto torácico, porque essa pessoa vai fazer muito esforço para o quê? Para puxar o ar, justamente o quê? Porque há, né, uma diminuição do espessamento da passagem do ar. Então, num local ali onde passa o ar, nos brônquios e nos bronquíolos, vai ficar aqui com edema, cheio de muco, né? E essa pessoa acaba ficando muito ansiosa, porque ela sente dificuldade para respirar. Os sintomas podem piorar à noite, né? E nas respostas, né, à prática, a gente vai ter o quê? Na prática de exercícios, né? Exercícios físicos, exercícios respiratórios, isso vai o quê? Vai acabar tendo uma melhora, né? Essa pessoa vai ter o quê? Que evitar essa exposição aos alérgenos, né? A poluição ambiental, a mudança climática. Então, essa pessoa, no momento que ela o quê? Ela tem um trabalho, né, relacionado à movimentação de toda essa musculatura respiratória, ela vai ter uma melhora. TB, né? Tuberculose. Quem não ouviu falar em tuberculose? Que é uma doença infecto-contagiosa, mas é uma doença que tem cura e o tratamento é gratuito. Então, assim, Josi, existe vacinas, né? Então, existe a vacina BCG, que a criança toma ao nascer, até 12 horas ao nascimento é o ideal que essa criança toma. Mas essa vacina BCG, ela vai nos prevenir contra as formas mais graves de tuberculose, por exemplo, tuberculose ganglionar, tuberculose óssea, né, tuberculose ocular, porque em qualquer órgão pode ter aqui tuberculose. Qual é o agente, né? Qual é o micro-organismo que leva a essa infecção, né, infecto-contagiosa? É o bacilo, é um bacilo de Koch, né? Então, esse bacilo de Koch, ele vai provocar essa patologia que existe o tratamento, né? E esse tratamento tem que ser feito, no mínimo, durante 6 meses, né? É feito com várias drogas, então tem a ranfipicina, isoniazida, pirazinamida, são um conjunto de drogas que vão fazer o que? O tratamento ali durante 6 meses, né? Durante 2 meses, né, faz o tratamento com 2 drogas, e 4 meses, aliás, faz com 2 drogas, depois mais 2 meses com outras drogas. A não ser quando essa pessoa abandona o tratamento, aí então essa pessoa pode ter, né, complicações que pode levar até a morte.
Aqui algumas imagens, né, de pessoas, né, com ATB. ATB também, né, pode estar relacionada, pode ser uma secundária a outras patologias também. Aqui tem a cantora, né, da dupla Simone e Simaria. Ela falou que estava tratando-se da tuberculose ganglionar, né? Então, assim, leva muito cansaço, a fadiga, né? Essa pessoa fica com dificuldade para respirar, essa pessoa fica com, né, inquietude, não sente apetite. Então, esse sintoma de emagrecimento. Então, aqui, para a gente, né, ficar de olho e orientar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando uma pessoa está o quê? Com a tosse por mais de 2 semanas, essa tosse o que ela vem por mais de 2 semanas, né? E essa tosse o que ela vem acompanhada, né? 2 ou mais semanas aqui no caso, tosse com ou sem catarro, né? Por mais de 3 semanas, dor no peito, emagrecimento, essa pessoa vai o que? Emagrecendo, perde apetite, sudorese noturna, então principalmente à noite tem muito suor, né? Cansa facilmente, né? A febre não é alta, geralmente a febre é baixa, e geralmente essa febre o que? Vem no final da tarde, né? Então são sinais e sintomas que a pessoa tem que estar o que? Atenta, né? Para orientar outras pessoas. É uma doença, como nós falamos, infectocontagiosa, mas que ela tem cura, tem um tratamento, e aquela pessoa não vai transmitir mais o bacilo, né? No momento que ela já tem o que é em torno de 15 dias de tratamento, ela não transmite mais. Então a transmissão é justamente, né, através de gotículas de ar. Então não é transmitida, né, com abraço, com aperto de mão, é transmitida, né, através do que? De gotículas, né, da nossa saliva, tosse, espirros, né, e a nossa vacina vai nos prevenir contra as tuberculoses mais graves. Por isso que no momento que aquela pessoa está com seu sistema imune baixo, com comprometimento no seu sistema imunológico, ela fica vulnerável, né, a contágio da tuberculose, né, pulmonar. Outra patologia relacionada ao sistema respiratório, câncer de pulmão, que está muito relacionado também ao tabagismo, né? Gripes, que são os vírus da influenza, né? Também existe vacinas, não para todos os tipos de gripes, né? Então, anualmente nós temos o que? As vacinas que vão cobrir, né, uma gama de vírus. Aqui também existe a vacina, nós falamos. Revisando, recapitulando, né? Nós falamos do nosso sistema muscular, né? Falamos que esse sistema muscular, ele é o que? Um conjunto de músculo que vai ser o que? Né, que vai ser estimulado pelo nosso sistema nervoso. Nós temos 3 tipos de musculatura: musculatura esquelética, que recobre o nosso esqueleto; musculatura cardíaca, que nós encontramos no nosso coração; musculatura lisa, que nós vamos encontrar nas nossas vísceras, no nosso aparelho reprodutor, né, no nosso aparelho urinário, a nossa pupila. Então, e falamos o que nossa musculatura lisa e nossa musculatura cardíaca, ela tem movimentos involuntários. Já a nossa musculatura esquelética, nós vamos ter o que? Movimentos voluntários, né? Falamos que nosso músculo, ele vai ser dividido, né? Nossa musculatura esquelética, ela vai ser dividida, né, na parte vermelha, que são essa parte ali do ventro muscular, né, que é onde encontramos as fibras musculares que vão ser responsáveis pela contração do nosso músculo. E nós temos a parte branca, que são os tendões,
né? E nós vimos também que para que o músculo ele faça o que? Uma contração muscular, é necessário que haja a ligação de, né, duas proteínas, actina e miosina. E esse encontro, né, dessa actina e miosina vai vai formar, né, a nossa célula muscular, que é a miofibrila, certo? E nós falamos que esse encontro, né, da actina com a miosina, que é feito esse entrelaçamento, nós vamos encontrar no momento que está tendo tanto a contração tanto quanto o relaxamento, é formado ali o sarcômero, né? Então não podemos esquecer qual é o nome da célula muscular? Miofibrila, né? Quais são as duas principais proteínas que vão formar o que é a nossa musculatura esquelética, que vão ser responsáveis pela contração da nossa musculatura esquelética? Actina e miosina, né? Então, no momento que faz essa contração, é justamente esse encontro da actina e da miosina, certo? Falamos de algumas patologias relacionadas ao sistema muscular, que eu peço que vocês deem uma estudada, né, nas distrofias musculares, né? Que eu pedi que vocês também estudassem um pouquinho sobre a doença relacionada, né, que tem uma sigla AME. E falamos, né, também sobre a fibromialgia, cãibra, que está relacionadas, né, ao sistema, a patologias relacionadas ao sistema muscular. Falamos do sistema respiratório, o que compõe esse sistema respiratório, quais são as estruturas do sistema respiratório, a função do nosso sistema respiratório, que é o que? Absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. Falamos de algumas patologias relacionadas a esse sistema, como asma, né, como uma rinite, com câncer de pulmão, como a DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E nessa DPOC, não cheguei a falar, mas eu peço que vocês deem uma estudada aí na bronquite, né, a bronquite e o efizema pulmonar. Então, as doenças que estão, né, dentro das doenças consideradas doença pulmonar obstrutiva crônica é o que? É o efizema pulmonar e a bronquite crônica, né? Então, a bronquite crônica, tem algumas pessoas que confundem com a asma, que os sintomas são parecidos, mas só que a bronquite crônica é o que? Ela não tem cura, tem só o tratamento. Então, aquela pessoa fica sempre com aquela tosse ali, ó, produtiva, principalmente com aquelas, está relacionado muito àquelas pessoas que foram tabagistas durante muitos anos, ou então que trabalharam em indústrias, né, relacionadas a trabalho com cerâmicas, trabalho com plásticos, luvas, né, e sem EPI, né? Então, hoje existe muito essa preocupação dos EPIs, mas antigamente não existia essa preocupação. Então, muitas doenças, né, pulmonares advinham, né, justamente desse trabalho sem equipamentos de proteção individual. Então, dê uma estudadinha também nessas patologias, veja quais são os medicamentos também que são utilizados para essa patologia, tanto o tratamento medicamentoso quanto não medicamentoso, ok? Nossa próxima aula, sistema digestório. Então, o sistema também é muito fantástico, né? Que a gente vai ver todo aquele processo de digestão do alimento. Fica aqui uma mensagem para meus amores, né? Uma mensagem de Charles Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta às mudanças. Então, como nós, seres humanos, né, nós temos facilidade de, com a persistência, com a paciência e com a fé, né, lidar, né, com mudanças, né, e principalmente mudanças bruscas. Então, nós
né? Somos pessoas fortes, que somos capazes, né, de vencer mudanças, né, mudanças bruscas, e dias melhores virão, né? Com fé em Deus. Deus abençoe, né? Até a nossa próxima videoaula. Como falamos, nossa próxima videoaula vai ser sobre o sistema digestório. Responda os exercícios, tirem dúvidas, certo? Um cheiro da tia.